Muito bem, estamos ao vivo no nosso último trimestre, abrindo o dia de hoje para a gente falar sobre a nossa última habilidade, uma competência que a gente tem traçado, que é encantamento do cliente. E o nosso convidado de hoje, ele é conterrâneo aqui do Sul, é de Caxias do Sul, natural daqui. Ele foi para o exterior, em Santa Catarina, ele então está morando aí, logo aqui do lado. Mas a família toda daqui, a gente estava batendo um papo antes, ele vai se apresentar logo também. O Irandamin já é um conhecido aí no meio, quando a gente fala em sucesso do cliente, até porque ele possui mais de 18 anos de mercado e com mais de 250 empresas atendidas, quando o assunto é sucesso do cliente. E o resultado da sua carreira está, em parte, no livro dele, em Customer Success, o sucesso de empresas focadas em clientes. Esse livro já figurou aí top 10 vezes, né? 10 vezes top de vendas na Amazon, na categoria atendimento ao cliente. E foi eleito 3 vezes top estrategista do mundo quando o assunto é sucesso do cliente. Então, ele foi eleito top 100 2020, 2021 e 2022. O que reforça o seu conhecimento profissional pelo mercado. Seja muito bem-vindo, Irã. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Prazer imenso estar com vocês aqui. Bastante gente conectada no mesmo objetivo, bastante gente conectada em prol de entender quem são essas pessoas que precisamos estar todo dia dando suporte, apoiando, e o quanto nós somos importantes. Gosto de salientar muito isso, o quanto nós somos importantes nas vidas das pessoas. Quando a gente presta atenção, quantas vezes, vocês já pararam para pensar, o quantas vezes nós somos clientes por dia, né? E o quanto, mesmo que sejam coisas pequenas, o quanto são importantes esses atendimentos, né? Se a gente está indo trabalhar, a gente para tomar o café, tem alguém atendendo a gente. Se a gente pega o Uber, tem alguém atendendo a gente. Se alguém precisa de qualquer outra coisa, tem alguém atendendo a gente. E temos esse papel também. E aí eu vou entrar depois um pouquinho mais no que é esse papel. Então, Fernando, agradeço o convite e estendo o meu obrigado a todos os outros que tiraram um pouquinho do seu tempo também para ganhar um pouquinho mais de conhecimento, trocar essa ideia com a gente. Beleza. É isso. Bem, está com você aí. Beleza. Tá todo mundo aqui, então a gente já pode começar. Pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou dividir minha tela com vocês, tá? E se vocês quiserem, por favor, não tenham receio de me interromper, eu tô com uma tela só hoje, então vou acabar não olhando o rosto de vocês, que é uma pena, porque eu gosto de estar conversando, interagindo e vendo o que o pessoal está fazendo, quais são as reações, mas vamos, então, direto para o conteúdo. E o que a gente vai falar hoje? Deixa eu dividir minha tela com vocês. E assim que tiverem minha tela, me avisem, por favor. Estamos visualizando, Irã. Beleza. Vamos lá. Então, encantar e fidelizar como metadados ou como a sua empresa pode crescer ainda mais com uma boa experiência, né? Bom, já fui apresentado melhor do que eu poderia falar, né? Estou aí há 18 anos no mercado, 250 empresas atendidas no Brasil exterior, fui 3 vezes aí eleito pela Americana Success Coaching como um dos 100 do mundo. No Brasil, nós somos hoje 26, a nossa presença em CS no mundo é muito grande. Nós temos uma cultura de CS no Brasil de uma maneira muito forte, muito legal, com muita troca de experiência e com muita coisa para a gente dividir. Bom, além disso, eu sou autor do curso que está na Hotmart, disponível Manual do Customer Success, foi inspirado no meu livro. Depois eu vou jogar para vocês aí quem ficar até o final aí, vou jogar um linkzinho de desconto para todo mundo, beleza? E, bom, sou consultor também, faço mentoria e cursos em company pela Playbook CS, pela Playbook Customer Solutions. Quem quiser depois acessar, playbookcs.com.br, e podem ficar à vontade aí para a gente estender nossa conversa. Bom,
Vamos falar um pouquinho agora, então, de atendimento e quais são as experiências desse atendimento. Tá? Eu trago uns dados aqui bem interessantes que, falando de números, e trouxe uma pesquisa da Raibu, que é o monitoramento de mercado e consumo aqui no Brasil, que trouxeram dados muito, muito, muito interessantes, que eu divido agora com vocês. Olha só, 84,1% da pesquisa que eles fizeram com os entrevistados acha que o funcionário pode ter alto impacto ou impactar por completo a experiência de compra em uma empresa. Olha o que eu estou falando, acha que um funcionário só. Gente, a gente pode ter 10, a gente pode ter 100, a gente pode ter 1.000 funcionários. 84% dos entrevistados acham que apenas um já pode ter alto impacto. Depois, prefere que 59,3% conheçam a fundo o produto. Que entendam bem do que eles estão falando e como é que eles podem ajudar, né, essas pessoas que foram entrevistadas como clientes. Depois, um bom atendimento se faz com o quê? Eles fizeram essa pergunta. O que faz um bom atendimento? Qual é a resposta dessas pessoas que foram pesquisadas por essa ponto de mercado? E olha que interessante, quase 100%, hein? 96,8%. Olha só que coisa simples, explicar de maneira clara o que está sendo questionado. O cliente vem com uma pergunta e ele entende que um bom atendimento e ser bem atendido é simplesmente nada de reinventar roda, nada de fazer coisas acima do nível, e sim explicar de maneira clara o que está sendo questionado. Depois, 96,3% entende que é atendente conhecer bem do produto e do serviço que está sendo trabalhado. Ou seja, explicar bem um bom conhecimento. Depois, ouvir o que o cliente está falando. Olha só, quase 100% pediram explicar direitinho, né? Ouvir e, além de tudo, tratar bem o cliente de uma forma... Observem que não existe nada elaborado aqui. O que existe é coisas simples e bem feitas. Então, quando a gente fala de sucesso do cliente, quando a gente fala de customer success, quando a gente fala de experiência do cliente, a gente precisa entender que não são cargos, são sim mudanças de mentalidade. E olha só, se o atendimento fosse ruim, né, o que a gente faz? Bom, essa pesquisa aqui são de anos de 2020 e 2021. Então, supondo que você teve um atendimento ruim com uma marca, você, né? Olha só, mais da metade simplesmente muda de marca por um atendimento ruim. Não tive uma boa experiência, tá? Ainda, 45% contam para os amigos, 42% reclamam na hora, 26% ainda vão para outros canais, 19% coloca na rede social e 7% tenta de novo. Isso dados de 2021. Se eu pegar agora 2022, que foi levantada, 53% vai mudar de marca. Olha só, tipo, vamos pensar que metade simplesmente muda de marca e ainda vai contar para os amigos. Sem contar que quase a metade também reclama na hora. Observe um dado bem interessante aqui, não sei se vocês estão vendo meu mouse, mas olha só, quem tenta de novo, quem dá uma segunda chance, não é nem 10% que dá uma segunda chance porque teve um atendimento ruim. Olha que interessante, um atendimento ruim. O cliente, gente, é implacável. E não esqueça, nós somos clientes. Pegue a experiência ruim de vocês com qualquer uma coisa e veja em quantos lugares vocês tentaram de novo, uma primeira experiência, ou que vocês simplesmente foram embora e nunca mais pisaram lá. Aposto que vocês já estão com algumas memórias aí, trabalhando, dizendo assim, realmente ali eu nunca mais volto, porque simplesmente você teve um atendimento ruim. Em que momento você para de comprar de uma empresa que ama? Olha só, estou falando de uma empresa que você ama. Eu não estou falando de uma empresa que você tem mais ou menos, de uma pessoa que você tem um relacionamento como cliente, não. De uma empresa que você realmente é apaixonado pela marca. Metade tomam 2 porradas, ou 3, né? 2 ou 3 experiências ruins. 35% apenas uma experiência ruim. 12,1% após várias experiências ruins e outros 1,1% só não pararia de comprar mesmo colecionando experiências ruins. O que eu quero trazer para vocês é que até 3 experiências a gente já tem aí 86,4%, se eu não errei a matemática aqui, tá? 86,4% dos clientes, ou seja, quase 90% dos clientes vai ali 2 ou 3 experiências ruins, e olha que está falando de
uma empresa que a gente gosta muito e a gente sabe o quanto é difícil ter clientes fãs da marca. Um trabalho muito grande, um trabalho muito forte para que clientes sejam realmente fãs da nossa marca. Então, olha só o quanto a gente tem, quando a gente fala de conquistar novos clientes, de trabalhar com novos clientes, a gente vê o quanto é também um grande trabalho a gente manter esses clientes junto com a gente. Bom, e na visão do cliente, né? Quando ele tem uma experiência ruim com a empresa, a gente vai dizer que a culpa é de quem? A gente fala, a culpa é de vendas porque vendeu errado. A culpa é do atendimento que não faz a coisa certa e acaba não fazendo. Então, o atendimento ruim, como a gente falou, não, é o serviço. Não adianta atender bem e o serviço ser ruim. Não, o cliente que... Cara, o cliente que não entendeu. É o cliente. Não, tenho certeza que é o cliente que não entendeu. Não, mas será que não é o produto? Toda vez que eu tento fazer um bom atendimento, bate no produto, dá bug, dá problema, o produto não atende o meu cliente. Eu tô achando que, então, o principal problema é o produto. Não, o principal problema eu acho que é o suporte. Por quê? Não, porque o suporte, toda vez que dá um problema no produto, a gente poderia resolver o suporte que não faz atendimento direito, então é o suporte. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, não é vendas, não é atendimento, não é serviço, não é cliente, não é produto e também não é suporte. Poeira, então, o atendimento ruim é de quem? Né? De quem que é a culpa? Gente, é da empresa. Pensem comigo, quando a gente tem uma experiência ruim em telefonia, a gente nunca fala que a culpa é do atendente. A gente nunca fala que o problema foi do rapaz que foi trazer o modem e não apareceu. A gente não fala que a culpa é do pessoal lá da TI, que faz todo o processo lá de transferência de dados, que não está vindo na internet com o pacote que eu pedi. Não. A culpa sempre é da Claro, a culpa é da TIM, a culpa é da Vivo, a culpa é da Oi. Sempre é a empresa. Então, todos nós precisamos, de certa forma, né, trabalhar como um time. A gente precisa trabalhar de uma forma em que nós estejamos juntos, né? A gente precisa ter uma única unidade. Nós somos a empresa. Por isso que quando a gente trabalha com o sucesso do cliente, quando a gente trabalha com uma boa experiência do cliente, tem que estar tudo alinhado. A gente tem que estar como se fosse uma unidade só. O meu problema é meu problema. O problema do outro, quando eu estou atendendo o cliente, também é meu problema. A gente precisa entender que nós todos estamos dentro de um mesmo caminho, dentro de um mesmo processo, e todos nós, se quisermos trabalhar de uma forma que a gente traga uma boa experiência, a gente precisa trabalhar junto. Unidade é um processo fundamental, onde a gente vai estar dentro desse caminho, trabalhando de uma forma em que precisa ser global. O pensamento precisa sempre ser coletivo. Tá? E aí vem a pergunta. Guilherme, como é que eu vou encantar o cliente? Como é que eu vou gerar esse processo? Como é que vai ser o encantamento dele? Como é que dentro desse cenário que como a gente veio falando aqui nesse início da nossa conversa, um processo em que parece ser algo muito difícil. Algo muito... O cliente imediatista, o cliente impaciente, o cliente que diz eu estou pagando, né? O cliente que quer tudo na palma da mão agora para ontem. Como é que eu faço esse encantamento? Como é que eu vou trabalhar? Quais são os desafios? Né? Então eu trago aqui para vocês algumas dicas. Na verdade, acho que são 7 dicas que eu trouxe. Que são... Gente, dentro de um cenário, entendam que serve para todo mundo vai ter um papel, todo mundo vai ter um desenho. E quando eu falo aqui, coloque o cliente no centro do processo de vendas, eu não estou falando só de vendas. Eu não estou só falando do vendedor na hora do contato com o cliente. Vocês querem ver uma coisa? Olha só que interessante. Aqui eu tenho o funil de pré-compra, ou o funil de conversão do cliente. Então eu tenho a fase de engajamento, eu tenho a fase de educação, eu tenho a fase de pesquisa. Durante todo esse processo, gente, eu tenho o quê? Eu tenho o contato do nosso cliente com a marca. Quem entra aqui nesse processo de encantamento do cliente?
Marketing. O marketing ele já vem trabalhando, a comunicação da empresa já vem trabalhando. Talvez até um primeiro contato com um time de suporte ali dentro de um chat já possa ter acontecido. Então, nós temos aqui um engajamento, a gente vai mostrando quais são os problemas que ele tem, qual é a solução, ele traz a avaliação, faz a decisão, entra o time de vendas. Dentro dessa decisão, só desse final do funil aqui, que é o fundo do funil, que é a parte de decisão que entra na compra, eu poderia muito bem aqui passar o resto do nosso bate-papo só falando desse campo. Só falando de que como vendas tem um papel absurdamente importante no relacionamento com o cliente. A porta de entrada dele já vem sendo trabalhada desde o período do marketing. O marketing vem, ele trabalha, ele já começa a entender, ele já começa a gerar expectativas. Da expectativa ele avalia e fala, pô, agora eu tenho a minha melhor opção. Deixa eu falar com o time de vendas, vamos ver se bate. E vendas trabalha essa experiência justamente do processo de venda. Beleza? Fechou? Não. Não fechou. Por quê? Porque agora a gente entra, ele comprou, legal, sou cliente. Entra outro ponto, que é um funil invertido, que eu diria que pode se chamar de uma ampulheta. Tá? O que é essa fase? Então, ele vem com a adoção, né? E ele começa a dizer, pô, era mesmo que eu precisava? Era. Pô, legal, ótimo. Vou para a fase de retenção. Será que eu fiz uma boa decisão? Pô, fiz. Excelente, pô, estou muito bem. Agora, dentro desse caminho, a gente pode trabalhar a expansão. Então, ele cresce dentro da base. Existe um grande poder. Eu digo que as empresas em si, elas têm verdadeiras minas de ouro dentro delas, que são clientes que estão na sua fase de retenção e podem ter um crescimento enorme dentro da sua fase de expansão. E aí depois a gente trabalha com a fidelização. O que acontece dentro desse processo aqui? Ele parece que ele acaba terminando, né? Eu tenho essa fidelização. Então, assim, pô, quem é que tem que ter foco aqui no cliente na hora da venda? Não é só vendas, né? A gente precisa ter todo o preparo do pré-compra, porque todo esse preparo, ele faz o quê? Ele ajuda o desenvolvimento do cliente no pós-compra, no pós-venda, né? A gente tem a pré-venda e a gente tem a pós-venda. Então, eu posso deixar isso mais complexo ainda. Quem é que vai estar envolvido aqui? Dentro do engajamento, da educação, da pesquisa, eu tenho todo o time de marketing, eu tenho toda a equipe, muitas pessoas envolvidas. Ah, mas eu terceirizo. Tudo bem, vai ter o terceirizado trabalhando junto com o departamento de marketing nesse processo. Então, eu já tenho várias pessoas aí. Depois eu venho para o SDR. Depois eu venho para o vendedor. Depois o vendedor ele vai e passa para quem vai fazer, né, o CS, o CX, é ele que vai fazer esse processo, e a gente pode dividir isso em várias outras etapas, com várias outras equipes, dependendo do nível de maturidade desse desenho, e aí entra o suporte, e aí por trás de todo esse processo ainda entra produto. Então, assim, e eu digo mais ainda, o produto ele entra já na fase, até mesmo, eu posso dizer ali da parte de avaliação, aqui. Qual é a melhor opção? O cliente vai atrás. O cliente vai comparar. O cliente vai perguntar. Eu indico demais vocês, para quem ainda não conhece, estudar o momento zero. O Z-Moment. Tá? Depois eu posso escrever, eu tenho que anotar, porque eu não tinha previsto ter esse insight agora. Deixa eu só colocar aqui, Z-Moment. Depois eu escrevo para vocês, tá? Mas é o momento zero. É o momento que o cliente já vem pronto com o processo. Né? Então, a gente tem todo esse desenho, a gente tem toda essa pauta batendo aqui, para quê? Porque tudo é a experiência do cliente. Tudo, tudo. Ele já pode chegar na venda, mesmo ele pode até comprar, mas ele pode vir com o pé atrás. Porque alguém, lá no momento da pesquisa, falou, olha, já comprei, mas não tive experiência, mas o preço é bom. Olha, dos males, o menor. Do cara que fez não sei o quê, o fulano teve uma excelente experiência, o outro não gostou. Foi agora. Né? Então, tudo isso vem gerando expectativas, vem trabalhando o que o cliente precisa e aí trazer essa boa solução. Mas eu vou chegar um pouquinho mais à frente, porque eu ainda quero complementar isso aqui com mais uma coisa.
nós vemos muito, e o que eu tenho visto muito no mercado é esse funil, tá? O que eu quero trazer para vocês é outro ponto, é esse aqui, ó, que é o ciclo, né? Então, o que que acontece? Num primeiro momento, eu tenho uma necessidade. Eu estou aqui, estou no meio desse ciclo. Então, eu faço uma pesquisa, aí eu seleciono alguma coisa, gero a minha compra. Recebo o meu produto, e quando eu digo receber, eu posso trabalhar isso muito bem numa passagem de vendas de SLA, de produto, como a gente está fazendo. Uso, mantenho, recomendo e gero, talvez, necessidades para outras pessoas, ou faço uma renovação, aonde, na verdade, eu não faço mais a pesquisa ou a seleção, e sim eu gero a minha recompra, uma reassinatura, e faço esse processo aqui no ciclo entre compra e uso. Ok? Eu acho esse ciclo aqui um pouco mais coerente do que o funil, porque o funil com ampulheta ali parece que ele tem um fim, e na verdade ele é cíclico. Qual é o nosso objetivo? Fazer com que o cliente tenha uma experiência tão boa em que, na hora do momento da recompra, seja uma reassinatura, por assim dizer, ou a compra de um produto que esteja dentro da casa, ou a recompra de um produto, ele seja algo natural, ele seja algo bom, ele seja algo que faça com que as pessoas queiram indicar o seu produto para outras pessoas. Né? A gente estava falando aqui só de péssimas experiências, mas o que a gente quer trazer é o melhor para o nosso cliente, é justamente buscar esse encantamento. Beleza? Então, feito esse ponto, outra dica, saiba tudo sobre o seu cliente, mas eu queria, parece um tanto clichê dizer assim, saiba tudo sobre o cliente, pô, é óbvio, cara, tu vai me trazer isso aqui, saber tudo sobre o seu cliente. O que eu quero trazer um pouco da minha experiência com alguns cuidados sobre o saber tudo do cliente, tá? E o que é o saber tudo do cliente? Quando eu estou falando isso, é mostrar para ele que tu conhece ele muito bem. Mas esse conhecer muito bem, ele precisa... Eu até gosto de dividir esse conhecer muito bem através de algumas camadas e até mesmo dentro do processo da parte de atendimento, tá? Porque é o seguinte, o que dá para fazer 30 minutos antes de uma call? O cliente acabou de cair no meu colo, né? Quem trabalha com atendimento, sei que isso nunca aconteceu, né? Acho que isso aconteceu comigo. Então, né? Nunca aconteceu com ninguém pegar um cliente do nada e falar assim, trata esse cliente aqui. Então, o que eu posso fazer 30 minutos antes? O que dá para fazer? Pô, tem uma base do core business dele. Só aí tu dá um Google, pesquisa o mercado dele, jogo rápido, tá? Pesquisar a empresa, eu consigo através do site da própria empresa para poder entender. Conhecer o profissional, eu posso puxar o LinkedIn dele, entender um pouco do histórico, entender o que ele posta, entender quais são os pontos dele e trazer alguns dados de mercado. Gente, 30 minutos antes de uma call, eu consigo fazer tudo isso aqui com calma. Eu não preciso, gente, chegar e me aprofundar também absurdamente para o meu cliente, para eu chegar para ele, pô, eu nunca falei de processos de investimento, de captação de rodadas de investimento para a empresa. Eu nunca vi isso. Tá, mas, Irã, o cara que está falando vai passar por isso. E agora? Não, mas aí, ó, tu tá aí para ajudar esse cara. Não, beleza. Eu sou especialista, não. O meu core business é esse? Não. Mas ele está passando por isso? Está. Então, pô, pesquisar o momento da empresa. Eu sei que o cara provavelmente está passando por esse processo, deve estar nervoso. Eu vou puxar alguns dados de mercado sobre o core business dele. Então, quando eu trago isso de uma maneira pincelada, nem que seja pincelada, entende? O que eu trago para esse cara? Eu trago para esse cara uma segurança. Nem que seja uma segurança psicológica nesse primeiro momento, tá? Então, são pontos aí que são importantes. Outro, o que é obrigatório ter 30 minutos antes de uma call? Gente, histórico da última conversa desse cliente, fazer uma pesquisa rápida, gente, pesquisa de ticket super rápida. Vai lá, pô, quantos tickets tem aberta? Na semana passada ele fez o quê? Ele reclamou que a plataforma tinha saído lá. Beleza, tá, e como é que tá? Não, tá tudo ok, beleza. Quais são os dados do CRM ou da plataforma de CS ou da plataforma de CX que ele tem aqui? Vamos dar uma olhadinha. Não, beleza. Por quê? Não tem coisa pior. Gente, deixa eu passar uma experiência que acho que todo mundo já passou e que é como se fosse não ter histórico da última call, só que a última call foi há 15 segundos atrás. Tá?
O que acontecia muito e hoje eu tenho visto cada vez menos, mas eu acredito que todo mundo já passou e é bem prático esse exemplo. Você liga para a operadora de celular. Liguei para a operadora de celular, ela fala assim, digite o seu CPF. Beleza, vai lá. Você digita 11 números, né? O que já é um saco, você ter que digitar esses 11 números. Vamos conversar, né? Tá, beleza. A pessoa atende, fala, Irã, serviço de telefonia em que possa ajudá-lo. A pessoa vai lá, Irã, eu tô com um problema assim, não importa o problema. O que a pessoa falava em seguida? O senhor pode dar o seu CPF? Cara, pra que eu digitei meu CPF, então? Gente, não tem coisa pior do que a gente tá trabalhando em cima junto com o atendimento vai lá e pergunta a mesma coisa do problema que você tinha antes, sem ter lido o seu histórico. Isso é muito chato, isso é muito complicado, né? Então, não tem histórico, tem ticket, beleza, dá uma olhada, pergunta, aquele seu problema lá foi resolvido, tá tudo bem? Fechou. Coisas simples que eu pego, através até mesmo de dados de CRM, ou dados de CX, ou dados da sua plataforma de CS, informações que a pessoa teve com a sua empresa. Beleza? E aqui eu quero trazer para vocês também o que tem que ter muito cuidado antes da compra. Eu quero me aproximar do cliente. Beleza, eu vou olhar o Instagram dele, vou olhar o TikTok, vou trabalhar temas sensíveis à vida dele. Gente, entre você querer forçar uma amizade e a psicopatia, eu já passei por situações que eu me arrepiei. Tá? Tipo, de gente chegar, Irã, muito legal o seu livro, e o seu cachorro também, e a sua namorada, e o senhor não sei o que. Eu falei, meu Deus do céu, o que essa pessoa tá falando? Essa pessoa me stalkeou no Instagram. Aí, em vez de ela criar um rapport, né, em vez de ela chegar comigo e trazer coisas que nos aproximem, ela chegou com tanta força, dizendo, sei tudo sobre a sua vida, tudo sobre não sei o quê, que, cara, você acaba com o negócio, você deixa a pessoa com 1 quilômetro, nem 2 pés atrás, 1 quilômetro atrás de você. Então, vamos tomar muito cuidado, a não ser que você já tenha, né, um certo tempo, aí você segue o Instagram da empresa, não é da pessoa, né, o TikTok também. Eu coloquei Instagram e TikTok mais por uma questão mais sensível do processo, né, da gente entender que é um pouco mais, às vezes, pessoal. A não ser que a pessoa trabalhe com a imagem do Instagram e fica pertinente. Tudo é uma questão de pertinência. Mas eu digo muito cuidado em fazer essas pesquisas e trazer isso para o seu relacionamento com o cliente, para a sua busca de encantamento. Ok? Vamos lá? Dica 3. Preocupe-se com o sucesso do seu cliente. Beleza. Mais uma dica óbvia, né? A gente precisa se preocupar com o sucesso do cliente. Tá, mas como assim? Tá, vamos trazer. Primeiro ponto. A gente fala de encantamento. Precisamos encantar nossos clientes, nós precisamos levar o melhor para os nossos clientes. Gente, eu gosto muito de falar isso. No final do dia, vocês estão vendo isso aqui? No final do dia, o que a gente quer? A gente quer, como cliente, sair do ponto A para o ponto B. É isso que a gente quer. No final do dia, é levar os nossos clientes do ponto A para o ponto B, de maneira o quê? Mais linear possível. Menos atrito possível. Da maneira mais suave possível. E, se possível, de uma maneira rápida. Né? Então, primeiro, atender as necessidades. O que é básico? O que eu preciso atender para o cliente? E aí sim, depois, a gente conseguiu levar do ponto A para o ponto B, a gente vai surpreender. Como? Superando as expectativas. O que é um grande erro que eu falo muito para os meus liderados, para os meus mentorados? Eu falo assim, gente, não fique o tempo todo querendo superar a expectativa do cliente, porque você mal acostuma ele, entrega demais. E sabe qual é o resultado? Ele fica insatisfeito. Porque nós estamos o tempo todo querendo entregar mais. A gente pode fazer isso desde que seja muito pertinente, porque às vezes a gente foge da nossa pauta. A gente tem uma pauta de entrega, a gente tem um momento que a gente precisa entregar aquilo, e às vezes a gente passa do horário, a gente
faz uma hora que não pode atender, a gente passa esse cliente na frente do outro. Por quê? Porque às vezes ele está gritando mais, porque às vezes ele está mais insatisfeito, porque deu uma crise de chilique no cara, e a gente precisa atender ele de qualquer jeito, porque a gente ficou nervoso. Então, assim, a gente precisa superar as expectativas do cliente, mas a gente precisa entender quando superar. Superar as expectativas também é um momento estratégico, porque daí você encanta. Esse é o ponto, tá? É pensar, quando eu estou fazendo um bolo, como é que o recheio pode ser tão bom ao ponto de eu surpreender ele não esperava aquela cerejinha, aquela estrelinha, aquela assinaturazinha, aquele cartãozinho no bolo, ele não esperava. É isso que eu preciso entregar, porque o bolo, a pessoa já está esperando, e nós precisamos entregar esse bolo bem feito. Né? Quando a gente pede uma pizza, a gente está esperando que ela chegue de maneira rápida. A gente não está esperando em todos os momentos terem as nossas expectativas surpreendidas com algo que gere um grande encantamento. Claro, se a gente tem criatividade, a gente consegue fazer isso. Mas, o que nós queremos é que a pizza chegue em casa quentinha, pronta para a gente consumir, e está tudo certo. Ok? E que a gente não abra o refrigerante e não exploda, né? Então, surpreender o cliente é superar expectativas. Quando a gente consegue superar, a gente consegue resolver um problema, a gente consegue ir até às vezes um pouquinho mais além, e aí a gente consegue trazer o melhor de nós para eles. Então, o que a gente precisa, né? Investir em estratégia para melhorar a experiência do cliente. Como eu falei, não é a todo momento, precisa de estratégia. Eu não posso chegar e de qualquer jeito fazer algo que depois eu não consiga manter esse processo. Eu não consigo fazer um mega atendimento para depois eu não conseguir fazer mais aquele mega atendimento. É o que a gente chama de over-delivery. Tecnicamente, a gente chama, o termo em inglês é over-delivery. Então, se vocês quiserem pesquisar depois, eu jogo o termo ali também, assim como eu falei já tinha esquecido, do Z-Moment, tá? Eu vou botar aqui o over-delivery também, só para não esquecer. Over-delivery. Beleza? Então, investir em estratégia para melhorar a experiência do cliente. Gente, eu estou sem vocês na tela. A conexão tá boa, eu estou indo muito rápido, tá legal. Deixa eu ver vocês. Estamos acompanhando, sim, Ira. Beleza, ok. Então, investir em estratégia para melhorar a experiência do cliente. Ok? Então, olha só. Prove ao seu cliente que ele pode confiar em você. O que acontece? Lembra? Eu falei para vocês, a entrega do ponto A para o ponto B. Então, o que é estratégico? Estratégico é ter um processo de previsibilidade. Todo cliente tem uma jornada. Ele vai seguir esse caminho linear? Nem sempre. Mas eu sei que ele precisa chegar do ponto A para o ponto B. Então, aonde dentro desse caminho eu posso botar o que eu coloquei aqui de touch points? O que eu posso oferecer ali no início dessa jornada dele? Depois da metade, o que eu posso oferecer um pouco mais para frente? E como é que eu posso criar uma estratégia de renovação, ou de recompra, ou de upsell? O que fica pertinente nessa jornada, onde eu posso oferecer um atendimento de qualidade com proatividade e iniciativa. Quando eu consigo ser proativo com o meu cliente, eu consigo ter uma iniciativa que eu prevejo os próximos passos, principalmente o cliente vai dizer, pô, esse cara sabe o que está fazendo. Quando eu chego para um cliente e falo, ó, fulano, é o seguinte, a gente vai fazer isso, na próxima semana eu vou te explicar isso aqui, na outra semana você vai ter isso aqui, provavelmente quais são as consequências? São essas, essas e essas. Então, assim, a gente já sabe que pode acontecer. Se acontecer, você entra em contato comigo. Se você tiver alguma dúvida nesse passo aqui, você entra em contato comigo, mas se não, na semana que vem, eu já estou vindo falar com você. Ou seja, eu tenho qualidade, proatividade, tenho iniciativa, eu tenho um caminho desse cliente, onde eu posso trabalhar todo esse processo. E aí, o que eu faço? Quando eu mostro autoridade, quando eu mostro que eu estou no caminho com ele, eu estou pegando na mão dele, levando ele começa a criar confiança. Existe uma linha muito tênue entre eu chegar para o meu cliente e oferecer uma coisa para ele que vai melhorar a vida dele, versus ele entender que eu só estou empurrando alguma coisa para essa empresa lucrar mais.
Então, tudo é uma gestão de confiança, e confiança não se cria da noite para o dia. A confiança, ela vai se construindo desde o marketing, desde a comunicação que eu faço, desde o processo onde eu vou impactando o meu cliente, chego com vendas, vendas gera essa confiança, o atendimento pega esse cliente ainda está ali mais ou menos no processo, e eu comprovo essa confiança. Pode confiar, a gente faz bem, a gente é bom. Cara, eu vou te recomendar um negócio aqui, que eu acho que você pode fazer. Muito provavelmente ele vai fechar o olho e vai dizer, cara, você está falando, eu vou fazer. Ok? E aí, todo esse processo, ou seja, quando eu vou gerando um contato, quando eu estou gerando confiança, esse é um processo de amadurecimento para eu trabalhar o encantamento do cliente. Porque o cliente não cria confiança com qualquer um. Então, para ele gerar esse poder de confiança, eu preciso estar presente quando ele precisar. Estar presente quando o cliente precisar, tá? Não significa estar 24/7 no atendimento, não é isso. Tá? O que eu preciso? Primeiro, fazer uma integração dos canais de comunicação. Então, os canais eles precisam se conversar. O chat, o saque, o FAQ, o atendimento humano, se tiver telefone, tudo isso precisa estar integrado. Para quê? Para oferecer a mesma experiência em todos os canais. Não importa o canal que eu esteja. Perdão, tem gente que prefere, desculpa. Tem gente que prefere falar por voz, tem gente que não consegue falar por voz, tem gente que tem ódio, prefere muito mais um chatbot, tá? O que eu preciso é oferecer a mesma experiência em canais diferentes, tá? Então é bom ter uma ferramenta de atendimento. Por quê? Porque o acesso histórico, eu torno o relacionamento mais pessoal, eu tiro dados, para quê? Para que eu tenha estratégia no passo atrás, no passo da comunicação. Porque daí eu vou saber com quem eu estou falando. O cliente sabe com quem ele está falando. Ele está falando com bot, explicitamente a gente sabe que é um bot. Só que esse bot, se ele estiver bem, esse chatbot estiver bem estruturado, o robozinho ele joga para o atendimento. Ele abre o e-mail. Ele mostra para o cliente como funciona. Se eu estou com atendimento humano, é a mesma coisa. Eu posso transferir do N1 para o N2, ou para um suporte para CX, aonde eu entendo que essa transição de camadas, ela vai suave. Eu entendo o que está acontecendo. Então, eu não... De novo, ponto A para o ponto B. Né? Eu integro os canais no ponto A, eu ofereço experiência, gero a ferramenta, sei o que ele está falando e faço isso de uma maneira suave, tranquila. O que eu estou fazendo? Um processo de encantamento com esse cliente. Eu não preciso, muitas vezes, pensar, nossa, será que eu mando um brinde? Será que eu mando um presente? Será que eu mando um livro? Será que eu mando um curso para esse cara? Às vezes é só encantamento para ele, vem desse dia a dia. Vem desse processo, aonde ele se sente seguro, ele trabalha e ele faz esse desenho. Né? E aí, ouvir os feedbacks e criar soluções rapidamente. É óbvio que a gente vai ter problemas. Se uma empresa diz que não tem problema, eu acho que não é uma empresa. Né? Uma empresa ela sempre vai ter problemas. A gente precisa trabalhar esses pontos, entender, então, trabalhar, ouvir o feedback e criar soluções de uma maneira rápida. Criar soluções de maneira rápida não significa, tá, que toda solução definitiva é imediata. Tá? Há soluções que são paliativas, tá? Que eu preciso mostrar esse caminho da solução. Então, eu gero o status desse caminho. E uma coisa é certa, nem tudo tem solução. Às vezes o nosso cliente vai pedir coisas que ele achou que nós poderíamos fazer. E aí? Né? Eu consigo talvez achar uma solução paliativa? Posso dar uma curva ali, posso procurar ali, posso deixar claro para ele dizer assim, ó, isso aqui nós não temos, mas eu consigo te resolver assim, assim, assim. Ou, ó, a gente não consegue fazer, pô, mas eu tenho um parceiro que consegue fazer isso para ti, consegue desenvolver isso para ti, consegue resolver isso para ti. Então, são coisas que são importantes. As empresas não são perfeitas e as empresas não resolvem todos os problemas. É uma questão óbvia. Nem tudo vai ter solução. E é importante que a gente trabalhe com isso de uma forma muito transparente. Quando nós não temos essa solução, às vezes a gente precisa, a nossa solução está em desenvolvimento, essa solução está lá na frente, a solução desse problema talvez possa demorar mais um pouco. Então,
Quando eu estou resolvendo um problema muito grave, é importante que se gere status, tá? Eu tenho uma experiência pessoal que é uma coisa muito simples que aconteceu comigo no hospital em Blumenau. O meu pai estava internado lá e depois ficou tudo bem. Mas o que eu quero trazer é o seguinte: as pessoas que estavam naquela sala de espera do hospital, a secretária que estava lá, ela recebia as informações para o computador de status atualizados e simplesmente falava assim: paciente, né, quem acompanha antes do paciente fulano, ele já saiu da cirurgia, está tudo ok, foi para o quarto. Pacientes acompanhantes do paciente fulano, ele acabou de sair dos exames e está se dirigindo agora para a cirurgia. Paciente, o que ele vai ter alta mais ou menos em 2 horas, vocês podem subir. Ou seja, olha que coisa simples, né? Olha que coisa tranquila, porque as pessoas que estão ali, né? As pessoas que não são pacientes, mas estão acompanhando, têm a sua necessidade, têm as suas angústias, têm isso. Olha que coisa tão simples e que, para mim, pessoalmente, gerou um encantamento muito grande, porque mostrou humanidade no processo. Né? Então, existem soluções que podem ser simples, existem soluções que não são imediatas, existem soluções que são paliativas, então a gente precisa entender como trabalhar essa solução. Mas sim, quando uma solução é muito demorada, é sempre bom a gente dar o status, e principalmente, não importa se essa solução é rápida, ela é lenta, ela é demorada, ela vai levar um tempo, ela não tem solução, ela precisa ser gerada com atenção para o cliente. Sempre atenção para o cliente. Sempre mostrar que você está realmente ali dentro da empresa representando ele. Isso é o mais importante no processo de encantamento. Depois, não deixar a experiência terminar. Então, como é que eu não faço que essa experiência, durante todo o processo da jornada dele, possa ter uma continuidade? Ou que eu não deixe lacunas dentro desse processo e que eu consiga sempre trazer uma boa experiência para ele, né? Então, apresentar a jornada, o caminho que ele vai fazer, aonde ele estava, para onde é que ele foi, mostrar os números que comprovem a evolução dele, isso é muito bom quando a gente consegue fazer, e buscar com ele a experiência, como ele está se sentindo. Não só o NPS, às vezes receber isso numa call, receber isso numa conversa, produto conversar, jornada pegar o feedback, vendas pegar o feedback, marketing reconhecer isso junto com o CX, todo mundo trazer uma coisa que eu acho muito legal, que se vocês não fazem, acho que seria muito legal fazer. Peguem uma excelente experiência de um vendedor, o vendedor fez uma excelente venda, e que ela continuou como uma excelente experiência do cliente, vocês vão entender o quanto é encantadora a palavra mesmo, do cliente vindo, chegando na empresa e se tornando um grande fã. É muito legal ver essas histórias. A gente vê que realmente nós mudamos as vidas das pessoas com o nosso trabalho. A gente não pode se desmerecer porque é muito importante o que a gente faz. E o quanto nós estamos envolvidos para isso, e o quanto nós estamos envolvidos diretamente na vida das pessoas enquanto resolvedores de problemas. E ao final, para esse cliente, sempre mostrar o resultado. Se tiver número, melhor ainda. Né? E dizer para ele, cara, você fez isso, você fez aquilo, olha que legal, a gente avançou, muito bom. Quais são os teus próximos passos? Quais são as tuas dificuldades a partir de agora, já que nós conseguimos resolver esse problema, esse. Às vezes, um grande problema das empresas é não conseguir demonstrar isso. E às vezes é só por falta de puxar os dados onde estão. Não é nem porque não tem. Às vezes tem, faz um bom trabalho e não consegue apresentar isso para o cliente. E aí ele acaba não vendo todo o nosso esforço, né, todo o resultado daquele trabalho que a gente suou, trabalhou e tal, desenvolveu, fez um monte de coisa para ficar em cima. Então, ao final, mostre esses resultados para que a gente tenha a melhor experiência, para que a gente tenha o melhor processo e que a gente consiga sempre encantar os nossos clientes. Beleza, gente? Alguma dúvida? Ficou algum processo em que teve aí algum ponto? Vamos conversar, falei muito rápido, tentei não extrapolar o tempo, tentei trazer um pouco desse desenho. Como é que ficou para vocês aí, pessoal?
Suas ponderações e suas dicas, Irã, elas são fundamentais para a gente estar atento no nosso dia a dia, né? Até vou deixar aqui também depois um convite, a gente vai passar o link aqui no chat, um convite que o Irã trouxe muito bem a base disso tudo, né, os pilares que sustentam o encantamento, e aí a gente faz um convite para que vocês possam olhar o detalhamento da pirâmide de experiência do cliente que a gente disponibilizou na nossa última revista, Os Guardiões, onde a gente fala que a base, né, é necessária a gente cumprir com o nosso objetivo, que a gente está predisposto a fazer, que é justamente cuidar do nosso cliente, para então a gente poder estar atento quanto isso leva de trabalho, de um esforço para o nosso cliente, e para o final, quanto a gente tem conseguido agradar, onde o cliente ele se sente bem com isso, ele se sente com uma experiência boa, né? A Morgana já compartilhou aqui com a gente. E eu fiz questão, né, time, de vir até a Metadados hoje, porque é esse ambiente aqui que encanta. Aqui na Metadados, foi quem proporcionou nós, como pessoas e seres humanos, ter o mesmo objetivo, que é o gosto de servir, o gosto de cuidar de pessoas, de proporcionar experiências verdadeiras e memoráveis. E aí o Irã traz 7 dicas para a gente, que é colocar o cliente no centro de tudo que a gente faz, que é um dos nossos valores, colocar o cliente no centro do processo. E aí, recentemente, a gente passou aqui por uma dinâmica do Catavento, onde ele fala justamente a gente olhar o processo de fora para dentro, a gente entender e empatizar até com o momento e com o que o cliente faz, que é a gente entender o cliente antes de a gente, porventura, conversar com ele, e entender o que a gente sempre comenta aqui internamente, que é a gestão da expectativa, o que é sucesso para o nosso cliente. O sucesso para o nosso cliente é que ele não precise da gente, né? Que a gente proporcione autonomia, proporcione que ele consiga resolver da melhor forma possível, utilizando as soluções que a gente coloca no mercado, porque a gente quer transformar aquele ambiente que seja leve para que as pessoas que trabalham lá também sejam atendidas. E quando ele precisar, é que essa experiência seja boa, que a gente possa atender o mais rápido possível, que foi o que o Irã colocou. Ele coloca aqui de a gente poder estar atento a melhorar diariamente essa experiência, e aqui ele comenta um fator muito importante, que é a confiança. E a confiança, ela não se vende, a gente conquista diante de todas as mensagens que a gente passa em todos os nossos pontos de contato, durante toda a jornada que ele fica com a gente. Então, a gente constrói diariamente esta confiança com o objetivo de melhorar essa experiência. E a experiência é estar presente quando ele mais precisa, que é uma outra dica que ele trouxe. E atenção a ouvir os nossos clientes e a gente poder responder à altura e de uma forma rápida. Que aí também nós temos um material que complementa isso na nossa última revista. E alimentar essa experiência diariamente. Porque ela não pode terminar, né, Irã? Ela não pode terminar. Verdade. E aí, quando você fala que a gente precisa fazer com que ela permaneça, o golfinho, ele nos encanta, né? O golfinho está aqui, o animal logo acima, aqui, o primeiro que aparece no nosso brasão. O golfinho, ele é o primeiro que encanta a gente, porque ele é muito bonito, a sua beleza é ímpar. Agora, o golfinho, assim como esse time, encanta também pela sua inteligência extrema, pela sua disponibilidade, por ter paixão no que fazem, que é cuidar de pessoas. A gente muda e impacta a vida de milhares de usuários. O golfinho, eles são considerados um dos animais mais inteligentes do mundo. Eles são capazes de reconhecer a sua imagem pelo espelho. Nós somos capazes de nos reconhecermos como time e entendermos aonde cada uma das nossas diferenças, das nossas inteligências, do nosso propósito,
que complementa o que é sucesso e o que é experiência para o nosso cliente. E aí o golfinho traz pequenos gestos como sermos sociáveis, simpáticos, respeitosos nos nossos tratamentos, a gentileza, o cuidado, a educação, a empatia e a franqueza. Os golfinhos, eles vivem em bandos, assim como nós vivemos com um grande time. Podemos ser brilhantes individualmente, mas existem para a gente poder navegar em águas claras e levarmos experiência quando agimos como time. Eles são comunicadores, os golfinhos. Eles se localizam de uma forma muito rápida. E eles aprenderam isso muito com as suas mães. Ou seja, respeitarmos o passado e olharmos para o futuro com foco sobre o olhar do cliente. Irã, nós gostaríamos muito de agradecer pela sua disponibilidade, né? Estamos iniciando com algumas dicas práticas do dia a dia de como a gente pode explorar tanto o sucesso como a experiência e que a gente possa, levando o que a gente predispôs como empresa, como time, para que a vida do cliente seja a de menor esforço, para que sim, ele possa lembrar da gente pelo que a gente levou emocionalmente. Que a partir daí, certamente, ele vai nos indicar para alguém. Estamos preparando ao longo desse trimestre também outras situações como essas no dia de hoje, para que a gente possa encerrar o projeto Team Experience como assim ele merece. Irã, quero colocar também aí mais algumas palavras? E só fico à disposição para a gente continuar nossa conversa. Eu deixei meu LinkedIn ali, porque, por incrível que pareça, o LinkedIn é a rede mais rápida que eu respondo. A minha única rede social que não fica bloqueada no celular. As demais todas ficam das 8 às 17 horas, eu tô com ela bloqueada. Então, o LinkedIn é o mais fácil, quem quiser tirar dúvida, quem quiser conversar. Eu sempre estou postando materiais lá, conteúdos que eu acho que são pertinentes também, tá? Eu consigo dar um desconto no meu curso, infelizmente não consigo dar um desconto no livro que está na Amazon, tá? Eu enviar o meu livro autografado para vocês é mais caro do que vocês puxarem pela Amazon, que tem promoções aí, tá? Mas o curso eu consegui 15% para vocês aí, tá à disposição, tá? E a gente se encontra por aí. Precisando, Fernando, fico à disposição.